Olá, gente. Boa tarde. Que carinho estar aqui com vocês, né? Estou ao vivo aqui no estúdio da Vibe Mundial. Gostaria de pedir para vocês para ligarem no segundo bloco, nome completo, data de nascimento. Eu estou aqui com o Jogo de Búzios. A gente, às vezes, é cercado de mistérios. Como eu sempre digo, a gente quer saber sempre alguma coisa. Tem sempre algo para que a gente possa descortinar na nossa vida. Tem sempre algo que a gente quer desvendar, né? E a vida, a gente fica tentando desvendar o tempo todo. Em tudo que a gente passa, a todo momento, a gente quer descobrir esses mistérios. Então, você faz uma perguntinha com nome completo, data de nascimento no segundo bloco. Nesse primeiro bloco, eu vou estar batendo papinho com vocês. Quero dizer que eu não estou no Facebook, porque parece que está com probleminha, né? O Facebook. Eu estou ao vivo no YouTube da Rádio Mundial e também aqui no telefone daqui a pouquinho. No primeiro bloco a gente vai bater aquele papinho que a gente bate e no segundo bloco eu vou estar jogando para vocês. Bom, vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente iniciar o nosso programa de hoje. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Bom, eu costumo dizer que quando a gente vence a nós mesmos, muitas vezes a gente vence o invencível, que é muito difícil a gente vencer pensamentos ruins, pensamentos negativos, o desânimo, o cansaço, a ansiedade e a tristeza, né? A gente às vezes fica frustrado com muita coisa. Nós precisamos estar vencendo tudo isso. E vencer isso é vencer o invencível, muitas vezes. É uma luta diária. E a gente é como se tivesse que matar um leão por dia. O que a gente tem visto aí, e está na última moda agora, que se fala muito, é o feminicídio, né? A gente percebe que quando as pessoas elas têm que se fechar para elas, né? Estar ali dentro daquele universo onde elas vivem e convivem, a gente começa a perceber que as pessoas começam a ter problemas, né? Então a gente tem ouvido muito mesmo o feminicídio, né? E o abuso também de relacionamento, né? Que fala relacionamento abusivo. A gente precisa saber entender, às vezes, algumas coisas na vida da gente, né? Espiritualmente, quando a gente fala em relacionamento abusivo, em seres que dominam o outro, né? Em situações onde você vive cercada de regras, ou mesmo onde você não pode ser quem realmente você é, você pode ter sérios problemas na sua vida. Espiritualmente isso é um crime. Espiritualmente isso é como se você estivesse se anulando, né? Como se você estivesse deixando de existir. A gente precisa, muitas vezes, saber entender um pouco as coisas. Porque nós somos e temos fraquezas. Nós somos, às vezes, muito fracos, né? Em determinadas situações. Nós temos aí situações que pega a gente, que a gente se sente muito enfraquecido. E eu digo que a anemia espiritual, ela toma frente, ela toma conta da gente. Tem muita gente que trata com psicólogo, tem muita gente que trata com psiquiatra, tem muita gente que está nos hospitais, muitas vezes sentindo dores que não existem, né? Sentindo situações que por muitas vezes você chega em casa, parece que tudo dói, que tudo está doendo. E essa dor, ela é psicossomatizada pelo teu emocional, pela tua tristeza, né? Por tudo aquilo que você passa, aquilo vai tomando o teu corpo físico. A gente precisa dominar muita coisa em nós, né? E principalmente numa época como essa que nós estamos vivendo, onde as pessoas elas começam a se enxergar,
a se olhar mais. As pessoas, elas começam a conviver mais em família, a conviver mais dentro de uma casa. A gente começa a perceber que as pessoas, elas trazem os problemas. E elas começam a viver os problemas. E é nessa energia de problema que muitas coisas acontecem. É nessa energia que muita coisa pode acontecer. A gente precisa, né? E eu digo isso a todo momento, é ter controle de muitas coisas que a gente traz com a gente. Porque a gente tem que vencer aquilo que está dentro, os nossos fantasmas, as nossas dores, as nossas tristezas. Nós temos que ter força para vencer isso. Porque quando você não vence aquilo que está dentro de você e está machucando, aquilo que você pensa e não consegue ter domínio, né, do negativo que você pensa, da tristeza que você carrega com você, ou mágoa, ou mesmo algo que você tem dentro de você e aquilo cresce, você perde o domínio das suas ações, das suas atitudes. Você passa a ser um ser perigoso. Porque a nossa mente, ela vira uma arma, se ela não for bem tratada. A nossa mente vira uma ferramenta destrutível, se você não tiver ela bem tratada. Seus pensamentos. A gente fala muito isso, porque quando se fala em orixá, fala em ori, que é cabeça. O orixá, ele não pode lhe ajudar se você estiver atrapalhado. Ele não tem força para lhe ajudar, porque a morada dele é a sua cabeça. A morada da tua energia está na cabeça. Uma cabeça sem energia, sem força, você está realmente exposto, né? Você se expõe a muitas situações de risco. Aí a pessoa pergunta, mas como assim, pai Anderson? Sim, muitas coisas podem acontecer, você fica vulnerável. A vulnerabilidade, não só de você ter atitudes negativas, mas como você também acontecer coisas que são inesperadas na sua vida. Porque a mente está fraca, teu corpo físico vai adoecendo, teu emocional vai sendo bagunçado, e você, quando acorda, você vê que você está numa situação complicada. Tem muitas pessoas que cometeram crimes, né, por um momento de fraqueza, por um momento de desleixo, por um momento de não ter domínio daquilo que sente, e depois acorda, para pensar e fala, que besteira que eu fiz, meu Deus. Né? As pessoas, elas têm isso, que são aqueles 5 minutos que todo mundo fala, deu 5 minutos na pessoa, é um minuto de um vento negativo, que você pode se comprometer por muitos anos da sua vida, ou até mesmo por muita coisa que você errou, por muitas situações que você tenha feito de errado. Nós temos que saber lidar com aquilo que a gente traz com a gente. Nós temos que saber lidar com aquilo que a nossa essência fala, né? Quando você não está bem, para o que está fazendo, se cuida, procura meios de você fazer uma energização, de você buscar uma luz dentro de você, uma tranquilidade, uma paz dentro de você, né? Porque as pessoas, elas estão ficando doentes, muitas vezes, obsessivas, obcecadas, as pessoas estão ficando dependentes uma das outras, né? Mas é o ar que eu respiro, fulano tem que ser meu ou tem que ser minha, porque senão eu mato, eu não quero mais ver essa pessoa com outra pessoa, eu não aceito isso. Essas coisas são muito comuns hoje. Antigamente a gente não via tanto como a gente vê hoje. As pessoas enfraquecidas, doentes, né? Porque você passa a ser uma pessoa doente a partir do momento que você é dependente do outro. A partir do momento que você quer viver a vida que o outro tem, ou você quer estar na vida do outro a qualquer custo. Nós temos que ter a nossa energia. Nós temos que pensar que o outro é livre. Nós temos que pensar que cada um tem a liberdade de buscar aquilo que tem desejo, aquilo que sonha, aquilo que gosta de fazer, aquilo que gosta de praticar. A gente não pode querer que o outro esteja na nossa mão o tempo todo. Que a gente tenha domínio sobre tudo do outro. Então nós estamos vivendo um momento difícil, onde as pessoas estão cada vez mais fracas,
cada vez mais doentes, a gente percebe que a humanidade precisa ser tratada. A humanidade precisa ser cuidada. Porque quando a gente liga a televisão, nós vemos situações de guerra política, nós vemos situações da própria doença que está aí fora, que Deus está tentando nos mostrar algo através disso. Né? Deus está permitindo para que a gente veja algo através disso. Mas não, o que a gente vê é assim, são crimes e mais crimes, e a pandemia acontecendo, e paralelo a isso, uma guerra humana. Uma guerra onde as pessoas elas não estão tendo controle das emoções, controle daquilo que sente ou pensa, né? As pessoas estão descontroladas e não conseguem vencer a si mesmo, que é o mais difícil. A gente tem que ter domínio do que a gente sente. A gente precisa dominar aquilo que a gente pensa. A gente precisa se direcionar e direcionar a nossa energia para as coisas positivas. Porque não adianta você se comprometer com uma coisa que não é boa, porque você vai estar comprometido e amarrado naquilo que não é bom. E muitas vezes, tudo tem um tempo, né? A gente precisa entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. As coisas são cíclicas, né? As coisas mudam. A vida, o planeta está girando, o planeta está em rotação. Nós estamos caminhando. A cada dia que passa é um dia diferente. É uma data diferente que não voltará mais. Então a gente precisa saber lidar com tudo aquilo que a gente traz com a gente, para que a gente possa andar em evolução, ter uma evolução nesta terra, tirar algo bom daqui. A gente precisa sair daqui, quando a gente é recolhido, mas com alguma coisa muito boa. Nós não podemos sair comprometidos com a energia de um, com a energia do outro. Ah, porque eu amei fulano e agora eu vivo doente, porque eu quero... As pessoas, elas precisam ter consciência de tudo, né? É um pouquinho de você parar para pensar, saber lidar com aquilo que você... com você mesmo, né? Com tudo seu, você precisa parar para pensar para saber lidar. Porque muitas vezes você vai caminhando sem parar para pensar... Você mesmo desconhece você não sabe quais são as suas atitudes diante da vida. Porque as pessoas que cometem um crime, elas nunca imaginaram que poderiam cometer um crime. Muitas delas, nesses relacionamentos doentios, elas nunca imaginam que poderiam matar. E acabam matando. Porque elas desconhecem aquilo que elas trazem com elas e não respeitam o sagrado e não respeitam Deus. Elas não conseguem enxergar Deus. Vivem cegos. Então chega uma hora que nós precisamos tirar os conflitos internos que a gente traz com a gente e que a gente vai absolvendo. Você vive uma guerra dentro de você. E a guerra, ela não é fora de nós, né? Essa guerra que nós estamos vivendo é uma guerra que está dentro de nós, não é uma guerra que está fora. É uma guerra que está dentro de nós, a gente precisa vencer isso. Porque as pessoas, principalmente o jovem, né, que vai crescendo, que vai sonhando, que é cheio de desejos, tem desejos de crescer na vida, né, de realizar sonhos. E aí o que acontece? Você começa a se fragilizar e não perceber. Você começa a não ter domínio daquilo que você pensa, daquilo que você sente, sem você perceber. E aquilo vai tomando uma proporção tão grande na tua vida, que chega uma hora que você desconhece você mesmo, você não sabe quem é você. Você não sabe do que você é capaz, ou mesmo daquilo que está acontecendo com você. Ou você se autodestrói, que é muito comum acontecer, a pessoa não quer mais viver, a pessoa fica cansada da vida, a pessoa não quer mais falar com as pessoas, não se torna mais uma pessoa sociável, a pessoa não é mais uma pessoa amável com nada, ela vai ficando dormente diante da vida. Ou senão ela vive atacando as pessoas. Ela vive atacando um, atacando o outro, ela quer atacar. Porque a forma dela se defender é o ataque. E quando entra alguém que quer amar essa pessoa no caminho dela, que quer proteger essa pessoa, que quer trocar alguma coisa, né, com essa pessoa, ela acaba sofrendo. Porque ela vê que essa pessoa não está preparada. Ela ataca o tempo todo porque ela não está bem com ela mesma. Ela está mal resolvida com a energia dela, com o sentimento dela, com tudo que ela traz. Porque a coisa começa pequena e ela vai crescendo. E ela vai tomando uma dimensão e uma proporção do tamanho do mundo.
até chegar a ponto de muitas mortes, como a gente vê no feminicídio, né? Aonde o casal tem uma relação, essa relação se torna uma relação doentia e as pessoas vivem essa doença. Elas criam uma doença na relação. Então a gente precisa buscar ajuda. Quando a gente vê que a gente não está bem, a gente procura ajuda. A gente vai busca uma pessoa que pode te orientar com um jogo, com oráculo, com a parte do orixá, ou você procura o caminho que te faz bem, que te faz feliz, que te realiza numa religião, no religar. Porque você vai começar a olhar para dentro de você. Porque a religião faz isso, gente. Ela não faz você olhar para o céu. Ela não faz você olhar para uma imagem. Ela não faz você olhar para uma vela acesa. A religião faz você olhar para dentro de você. As pessoas inteligentes, elas conseguem se enxergar dentro da religião. Tanto que religião vem do religare. É religare. Religa a gente a alguma coisa. É religar. Então a gente precisa entender tudo isso para que a gente possa tirar o melhor disso tudo, que é a espiritualidade. Senão você vai caminhar na espiritualidade por anos. Anos e anos e anos e nada acontece. E nada vai acontecer. Então a gente passa um tempo na vida que você começa a ver as coisas, começa a perceber, e como eu estou dentro da espiritualidade o tempo todo, eu olho tudo com um olhar bem diferente, com um olhar da sensibilidade, daquela sensibilidade de olhar e enxergar Deus dentro do ser humano, o Deus que habita dentro do ser humano. E como é que está esse Deus dentro de você hoje? Será que você está bem com esse Deus? Esse Deus está presente na tua vida? Você está permitindo que Ele trabalhe na sua vida? Você está permitindo que esse orixá que está dentro de você, que você carrega com você, que ele acenda a luz dele em você, que ele deixe essa luz acesa em você? A gente precisa permitir as coisas de Deus, porque é tudo permissão. Se você não permitir, Deus não vai olhar por você, não consegue, porque teu coração está fechado, né? Você não consegue enxergar, você não consegue ver, porque o maior cego não é aquele que não enxerga. O maior cego é aquele que enxerga tudo, ele não tem problema nenhum de saúde e ele não consegue enxergar nada, porque ele é um cego, né? Ele não consegue perceber os seus defeitos, suas qualidades, ter um equilíbrio, saber a hora que fala, ou saber a hora que o silêncio vale mais do que o ouro em alguns momentos na vida. O silêncio, ele é precioso, né? A gente, na nossa religião, no candomblé, até o silêncio a gente louva. Porque é o aô, é o segredo. E o segredo é o silêncio, né? O silêncio, ele é louvado. Então nós precisamos louvar também muita coisa em nós, né? As atitudes que a gente toma, muitas vezes são contraditórias com aquilo que a gente pensa. Você pensa de um jeito, você pensa ser um ser humano de um jeito. Por isso que eu digo, nem tudo que a gente pensa é real. Nem tudo que a gente acha que a gente é, ou que a gente pensa que a gente é real. Porque chega um momento que você está numa prova, que você vai tomar uma atitude totalmente contrária àquilo que você acredita na tua vida. Que eu conheci muitas pessoas que falavam, eu não faço isso de jeito nenhum. Criticava o outro porque fazia. Eu não faço isso, batia até na madeira. Falava, não, jamais eu vou fazer. E quando você se vê numa situação onde daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Sem querer você está numa situação parecida. E você fala, meu Deus, eu um dia disse que não entraria numa dessa. Então a gente nunca sabe o que está reservado para a nossa vida. E nós temos que saber, porque nós temos direito, né? É nosso direito, é direito divino, é de Deus, de ter um livre-arbítrio nas coisas, de discernir o certo do errado, daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente não acredita, nas possibilidades que o destino tem para nós, na riqueza que nós somos, porque nós somos muito ricos, porque nós temos tudo dentro de nós, gente. Tudo que você busca fora de você está dentro de você. Tudo depende de você para que você possa caminhar na riqueza, na saúde, na alegria, na felicidade, enfim, para que você possa prosperar.
Não está nada fora de você. Agora, nós temos a responsabilidade de lidar com o leão que habita também dentro de nós. Com a fera que está dentro de nós. Nós precisamos ter domínio, né? É como eu disse e abri o programa falando. Vencer o invencível que está dentro de você. Né? Muitas vezes é muito difícil a gente vencer muitas coisas que a gente tem dentro de nós. Mas nós precisamos disso. Porque você não começa nada, sem grandes transformações na tua vida, principalmente a religião. Que eu costumo ver pessoas procurar a religião, elas vão para a religião, às vezes elas não estão bem, elas têm vários defeitos que elas precisam mudar nelas e elas não conseguem enxergar. Então elas ficam na religião com aqueles defeitos durante muito tempo. Pode ser no candomblé, na umbanda, pode ser no kardecismo, no catolicismo ou numa igreja evangélica. Com aqueles defeitos ela fica acreditando que aqueles defeitos faz parte do negócio. E elas não abrem mão da mudança. Elas não abrem mão de parar para pensar e falar, eu preciso me transformar, eu preciso ser um ser divino, eu preciso ser um ser do sagrado, eu preciso ter consciência e responsabilidade espiritual. Então é isso que a gente tenta buscar, mas depende de nós. A gente não pode botar o joelho no chão, pedindo a Deus, fazendo uma oração, sem transformar a tua vida, sem grandes transformações. Você precisa se enxergar, você precisa se olhar. Por isso que tem acontecido tantas tragédias, porque as pessoas não têm domínio do que sentem, não têm domínio do que pensam, cometem grandes tragédias sem parar um minuto para pensar e depois se arrependem. Né? Se arrependem, porque você guarda e segura um grande negativo que está dentro de você e alimenta aquilo, e vai alimentando aquilo, vai crescendo dentro de você. E você não tem força para tirar isso sozinho. Se você não busca ajuda, você não tem força, mas você precisa reconhecer, muitas vezes, que precisa de grandes mudanças, porque assim você vai vencer o invencível, que somos nós, que é quase aquilo que é difícil demais da gente acreditar que a gente pode, mas a gente pode, né? A gente precisa poder. Esse é o grande poder de Deus. Essa é a grande glória que a gente precisa ter. Eu precisava dizer isso porque eu tenho visto muita coisa. E essas coisas que eu tenho visto na televisão têm me incomodado, porque eu nunca vi um índice tão grande, porque agora as pessoas precisam ficar fechadas em casa, trancadinhas, né? As pessoas precisam do resguardo por causa da pandemia. E a gente tem visto grandes confusões. A gente tem visto marido espancando esposa. A gente tem visto um índice de feminicídio enorme, de violência contra as crianças. A gente tem visto muita coisa. E a gente precisa parar para pensar. Porque nós somos seres humanos. Nós não somos animais. E nós temos que crescer e evoluir. Nós somos racionais. Temos que parar para pensar. Isso que Deus quer de nós. Bom, queria dizer essas palavras, né, que são importantes que se diga, para que a gente possa parar para pensar, dizer para vocês que quanto é difícil essas mudanças, né? A gente conversando assim parece ser muito fácil, mas essas grandes mudanças, elas são fundamentais para você se religar a Deus. Elas são fundamentais para você caminhar numa religião, porque você precisa se religar ao sagrado, às coisas boas de Deus. Quero dizer meu telefone de consultas, né, para vocês. Eu tô ali no Metrô Saúde. As minhas consultas estão bem sem promoção, né? Porque eu continuo mantendo o preço. Por quê? Porque até eu tinha subido a consulta. Eu falei, não, eu preciso, porque já tem muito tempo e a gente tem muita conta para pagar e a gente passa fases muito difíceis, né? E a gente tem que respeitar essas fases, porque realmente é difícil. Mas voltei com a consulta pelo preço anterior para que vocês possam ter uma orientação, para que vocês possam conversar um pouquinho com o Santinho, né? O orixá, quando fala, as pessoas falam assim, mas pai, não precisa me dizer nada não. O orixá vai falar com vocês. O orixá vai abrir, o Ibô vai falar, o orixá vai falar, ele vai abrir e descortinar a tua vida. Então meu telefone de consulta é 0 operadora 11 98419 5090.
0 operadora 11 984 19 5090. Eu atendo no Metrô Saúde, aqui em São Paulo, e atendo outras cidades por mensagem de voz, pelo WhatsApp, sob depósito bancário. A gente fica 1 hora. Muitas vezes você vai se surpreender, porque você vai enxergar coisas que você não está vendo. E o jogo é muito importante. Bom, gente, que carinho com vocês, né? Eu não tenho nem como agradecer. Gratidão, 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 essa rádio maravilhosa, né? É isso aí. Quero continuar dizendo, telefone de consulta, 0 operadora 11 984 19 50 90. 0 operadora 11 984 19 50 90. Se você não está precisando agora, anota o telefone que você pode encontrar com alguém, que o maior presente que a gente dá para uma pessoa é caminho, para que ela possa ser feliz. Então você pede para ela procurar, se orientar, porque às vezes tem pessoas passando por muitas provas, né? É isso aí. Minhas consultas não são caras, dá para você pagar, dá para você ir lá e você vai ficar muito satisfeito e com certeza vai se surpreender. É aquilo que eu digo, a vida é cheia de... O mundo espiritual é diferente desse nosso aqui, né? Tem outro entendimento da vida, outra história. O universo espiritual, com certeza, ele está tentando fazer com que a gente fique melhor. E a gente precisa fazer o nosso máximo. É isso aí. Motumbá, Motumbaxé.